Você é uma inútil, disse a patroa à empregada. Mas anos depois fica em choque, ao ver a empregada entrando na empresa dela. O sol da manhã mal despontava por entre as frestas da persiana cara do quarto de Isadora Valença, ou Dora, como era chamada no casarão dos Vasconcelos, e ela já estava de pé. Seu quarto, um cubículo anexo à área de serviço, contrastava brutalmente com a opulência do restante da mansão. Mas para Dora era seu refúgio, o único lugar onde podia respirar sem o peso do olhar fiscalizador de Beatriz Vasconcelos, a patroa. Há 5 anos desde que chegara à cidade grande vinda do interior, com o coração cheio de esperanças e o diploma do ensino médio como seu maior tesouro, Dora servia à família Vasconcelos. Cuidava da limpeza impecável da casa, preparava o café da manhã de Beatriz e de seu marido, Ricardo, e suportava com um estoicismo que beirava o heroísmo as humilhações diárias. Beatriz Vasconcelos era uma mulher de beleza fria e língua afiada, diretora de Relações Institucionais na Vasconcelos Empreendimentos S.A., a gigantesca construtora fundada por seu avô. Casada com Ricardo, um homem de negócios com ambições próprias, mas que parecia orbitar a fortuna e a influência da família da esposa, Beatriz comandava a casa com a mesma arrogância com que Dora imaginava tratava os subordinados na empresa. Para Beatriz, Dora era menos que um fantasma. Era uma peça de mobília que, por vezes, se movia de forma irritante ou não cumpria suas funções com a perfeição silenciosa que ela exigia. Dora, este café está morno de novo. A voz estridente de Beatriz cortava o silêncio da manhã, mesmo antes de Dora terminar de arrumar a bandeja. Será que você não consegue fazer nada direito? É uma inutilidade impressionante. Dora engolia a ofensa, o rosto impassível. Vou preparar outro imediatamente, dona Beatriz. Com licença. Retornava à cozinha, o coração apertado, mas a expressão serena. Aprendera a construir uma muralha interna para se proteger das farpas constantes. Precisava do emprego. Enviava parte do seu minguado salário para ajudar a irmã mais nova, que ainda estudava na pequena cidade natal. Sonhava em um dia juntar dinheiro suficiente para fazer um curso técnico, talvez enfermagem. Sonhos que pareciam cada vez mais distantes sob o jugo dos Vasconcelos. Ricardo, o marido de Beatriz, era uma figura mais ambígua. Às vezes, Dora percebia um brilho de desconforto em seus olhos quando Beatriz exagerava nas críticas, mas ele nunca intervinha. Era mais fácil concordar ou simplesmente ignorar. A cumplicidade silenciosa dele doía em Dora tanto quanto a crueldade explícita da esposa. Naquela semana, a mansão estava em polvorosa. Beatriz preparava um jantar de gala para impressionar um grupo de investidores estrangeiros. Tudo tinha que estar impecável. Os talheres de prata polidos até cegar, os cristais brilhando sem uma única marca de dedo, as flores arranjadas com perfeição milimétrica. Dora desdobrava-se, trabalhando até tarde da noite, sob a supervisão implacável de Beatriz, que encontrava defeito em cada detalhe. Mais brilho nesses copos, Dora. Parecem embaçados. E essa toalha? Está com uma dobra quase imperceptível aqui. Você não tem olho para nada? Às vezes me pergunto se você é apenas inepta ou se faz de propósito para me irritar. A noite do jantar chegou e, com ela, o ápice da humilhação de Dora. Enquanto servia os canapés, um dos convidados, um senhor idoso e um pouco trôpego, esbarrou nela, fazendo com que alguns salgadinhos caíssem na bandeja e um respingo de molho atingisse o tapete persa caríssimo. Beatriz, que observava tudo com olhos de falcão, aproximou-se como uma fúria contida, o sorriso forçado para os convidados mal disfarçando a tempestade em seus olhos. Dora, sua desastrada, incompetente, sibilou ela, baixo o suficiente para que apenas os mais próximos ouvissem, mas alto o bastante para queimar as faces de Dora. Olhe o que você fez. Estragou o tapete. Peça desculpas ao Monsieur Duval imediatamente e suma da minha frente. Vá limpar essa sujeira antes que alguém pise. Inútil. Monsieur Duval, constrangido, tentou intervir. Madame Vasconcelos, por favor, o acidente foi meu. A culpa não é da moça. Mas Beatriz o ignorou, fuzilando Dora com o olhar.
Dora, mortificada, pediu desculpas ao convidado e retirou-se apressadamente, as lágrimas ardendo em seus olhos, enquanto ouvia a risadinha abafada de alguns dos presentes e o comentário venenoso de Beatriz para o grupo. Perdoem o transtorno. É tão difícil encontrar mão de obra qualificada hoje em dia. Esta aí, coitada, é o melhor que se pode arranjar quando se paga pouco. Dora passou o resto da noite limpando a mancha no tapete, o estômago embrulhado pela humilhação. Sentia-se menor que o pó que varria. No dia seguinte, a ressaca da festa ainda pairava no ar. Beatriz, de mau humor, descontou em Dora. Por causa da sua incompetência ontem, quase perdi um contrato milionário. Você tem noção do prejuízo que me causa? Esbravejou enquanto Dora servia seu café, desta vez impecavelmente quente. Sabe de uma coisa? Estou farta da sua inutilidade. Considere-se demitida. E nem pense em me pedir seus direitos trabalhistas, porque depois do vexame de ontem você ainda me deve. Se eu fosse você, agradeceria por não te processar por danos morais e materiais. A ameaça de não receber o 13º, as férias vencidas, o FGTS, tudo o que ela tinha direito por lei, e com o que contava para ajudar a irmã e, quem sabe, iniciar seu curso, foi a gota d'água. Dora sentiu o chão sumir. Dona Beatriz, por favor, eu preciso desse dinheiro. Eu trabalhei honestamente por todos esses anos. A senhora não pode fazer isso. Posso e vou, retrucou Beatriz, um sorriso triunfante nos lábios. Agora, saia da minha frente. Tenho coisas mais importantes para fazer do que discutir com uma empregadinha qualquer. Dora retirou-se, o desespero tomando conta de si. Sentou-se em seu pequeno quarto, as lágrimas finalmente rolando livres. O que faria? Para onde iria? A sensação de injustiça era sufocante. Pegou a única foto que tinha de seus avós paternos, Amadeu e Aurora Valença, pessoas simples do campo, que ela mal conhecera, mas de quem sua mãe falava com carinho. Seu avô Amadeu, dizia-se, tinha sido um homem visionário, que saíra do nada e construíra um pequeno império, mas que se desiludira com os rumos da família e se afastara de tudo e todos. Dora era a última Valença de sua linhagem direta, mas essa herança de nome parecia não lhe trazer nada além de um eco de um passado distante e desconhecido. 3 dias depois, enquanto Dora ainda tentava processar a demissão e a perda iminente de seus direitos, uma carta timbrada chegou em seu nome. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Era de um escritório de advocacia renomado, Arantes e Associados, solicitando sua presença para tratar de um assunto urgente e de seu exclusivo interesse. Um arrepio de mau pressentimento a percorreu. Seria Beatriz cumprindo sua ameaça de processá-la? Com o pouco dinheiro que lhe restava, Dora pegou um ônibus até o endereço indicado, um prédio imponente no centro financeiro da cidade. Foi recebida por uma secretária eficiente, que a conduziu a uma sala ampla, onde o Dr. Arantes, um senhor de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, a aguardava. Dona Isadora Valença, sente-se, por favor. A formalidade do tratamento a surpreendeu. Sou eu mesma, doutor, mas pode me chamar de Dora. Aconteceu alguma coisa grave? Dr. Arantes sorriu de forma tranquilizadora. Grave não. Inesperado, certamente, especialmente para a senhora. Dora, eu fui o advogado e amigo pessoal de seu avô, Amadeu Valença, por muitos anos. Dora sentiu o coração acelerar. Seu avô? Como a senhora talvez saiba, ou não, seu avô foi um homem de grande visão e, com o tempo, acumulou um patrimônio considerável. Ele faleceu há cerca de um mês, de forma serena, aos 92 anos. Meu Deus, eu sinto muito. Eu mal o conheci. Minha mãe falava dele, mas perderam o contato há muitos anos. Eu sei, Dora. Seu Amadeu era um homem reservado, especialmente após algumas decepções familiares. Mas ele nunca se esqueceu de sua linhagem. E em seu testamento, lavrado há mais de 20 anos e atualizado recentemente, ele deixou a senhora como sua única e universal herdeira. Dora piscou, tentando absorver a informação. Herdeira de quê? De um pequeno sítio, talvez? Algumas economias? Dr. Arantes continuou,
como se percebesse sua confusão. O principal ativo de seu avô, Dora, e que agora lhe pertence integralmente, é um pacote de ações que lhe confere o controle majoritário, para ser exato, 57% da Vasconcelos Empreendimentos S.A. O nome da empresa atingiu Dora como um choque elétrico. Vasconcelos Empreendimentos, a empresa de Beatriz, a empresa onde sua patroa era diretora. Ela, Dora, a empregada inútil, agora era dona daquilo. A ideia era tão absurda, tão surreal, que ela quase riu. Doutor, o senhor tem certeza? Deve haver algum engano. Eu era empregada doméstica na casa de Beatriz Vasconcelos. Ela é diretora lá. O advogado arqueou as sobrancelhas, uma nova luz de compreensão surgindo em seus olhos. Então a senhora conhece a senhora. Beatriz Vasconcelos. Interessante. Sim, Dora, não há engano algum. Seu avô Amadeu foi um dos sócios fundadores da construtora, junto com o avô de Beatriz. Com o tempo, ele foi adquirindo mais cotas, silenciosamente. Ele nunca quis estar na linha de frente da administração. Preferia sua vida reclusa, mas sempre acompanhou de perto os negócios. E sempre desconfiou da forma como a nova geração dos Vasconcelos, especialmente após o casamento de Beatriz com Ricardo, que assumiu a presidência, vinha conduzindo as coisas. Ele deixou instruções muito claras e uma carta para a senhora. Dr. Arantes entregou-lhe um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Com as mãos trêmulas, Dora o abriu. A caligrafia firme de seu avô preenchia a página. Minha querida neta Isadora, se estiver lendo esta carta, é porque parti desta vida. Lamento não termos tido a chance de nos conhecermos melhor. As voltas que o mundo dá e as cercas que os homens constroem, muitas vezes nos separam de quem amamos. Mas saiba que, de longe, sempre acompanhei seus passos, com o coração apertado por suas dificuldades, mas com imenso orgulho por sua força e honestidade, traços tão puros da nossa família Valença. Deixo-lhe o que construí com trabalho e suor. Não o dinheiro pelo dinheiro, que corrompe e cega, mas a ferramenta. Uma ferramenta para que você possa construir um futuro digno, para si e para quem merece. A Vasconcelos Empreendimentos é mais do que tijolo e cimento. É o legado de homens que sonharam com o progresso, mas também com a justiça. Temo que alguns tenham se esquecido disso. Use sua nova posição com sabedoria, minha neta. Lembre-se de suas raízes, de sua jornada. Não permita que o poder a transforme, mas transforme o poder com sua humanidade. Seja justa, seja forte, seja uma Valença. Com todo o meu amor, seu avô Amadeu. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dora, enquanto ela lia e relia a carta. Aquele homem que ela mal conhecera, enxergara nela algo que nem ela mesma sabia que possuía. Uma força silenciosa, uma dignidade inabalável. E agora, ele lhe dava não apenas uma fortuna, mas uma responsabilidade. Uma chance de mudar não apenas sua vida, mas a de muitos outros. O choque inicial deu lugar a uma clareza fria. A imagem de Beatriz, humilhando-a, ameaçando-a, surgiu em sua mente. Mas não era vingança o que Dora sentia. Era um senso de justiça, uma determinação de honrar a confiança de seu avô. Dr. Arantes, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Quando é a próxima Assembleia Geral de Acionistas da Vasconcelos Empreendimentos? O advogado sorriu. Daqui a 2 semanas, Dora. E será muito interessante. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão. Dora, orientada por Dr. Arantes e uma pequena equipe de consultores que seu avô já havia discretamente preparado, mergulhou nos relatórios da empresa, nos balanços financeiros, nos organogramas. Descobriu uma empresa lucrativa, mas com uma cultura interna tóxica em alguns setores, fruto de uma gestão arrogante e centralizadora. Descobriu também que Beatriz, como diretora de Relações Institucionais, usava o cargo mais para promover sua própria imagem e seus eventos sociais do que para beneficiar a empresa ou seus funcionários. Seus gastos eram exorbitantes e seus resultados questionáveis. Dora também cuidou de si.
Não por vaidade, mas por necessidade. Comprou roupas novas, não luxuosas, mas discretas e elegantes, que transmitissem profissionalismo. Cortou o cabelo num estilo moderno e prático. Fez um curso intensivo de oratória e postura. A transformação externa era notável, mas a interna era ainda mais profunda. A cada dia, a empregada doméstica assustada dava lugar à acionista consciente de seu poder e de sua responsabilidade. Chegou o dia da assembleia. Dora entrou na imponente sala de reuniões da sede da Vasconcelos Empreendimentos, acompanhada por Dr. Arantes. Todos os diretores e principais acionistas minoritários já estavam presentes. Beatriz, no centro da mesa, exibia um sorriso condescendente enquanto Ricardo, na cabeceira, preparava-se para iniciar os trabalhos. Quando Beatriz viu Dora entrar, seu sorriso se desfez, substituído por uma carranca de desprezo. Mas o que é isso? O que esta mulher está fazendo aqui? Seguranças? Quem a deixou entrar? Esta é uma reunião de acionistas, não um evento de caridade para ex-empregados. Dr. Arantes adiantou-se, a voz calma, mas firme. Com licença, senhora Vasconcelos, senhor presidente. Gostaria de apresentar formalmente a todos a senhora Isadora Valença. Apresentar? Beatriz riu, sarcástica. Todos nós conhecemos a Dora. Era minha empregada. Incompetente, por sinal. O que ela quer aqui? Veio pedir o emprego de volta? Ou os direitos que eu disse que não pagaria? Um silêncio constrangido pairou na sala. Alguns diretores olhavam para Dora com curiosidade, outros com o mesmo desprezo velado de Beatriz. Dora manteve a serenidade, o olhar fixo em Beatriz. Dr. Arantes pigarreou. Senhora Vasconcelos, creio que há um equívoco. A senhora Isadora Valença não está aqui para pedir nada. Ela está aqui para assumir o que é seu por direito, conforme o testamento do senhor. Amadeu Valença, cofundador desta empresa e detentor do maior lote de ações, a senhora Isadora, sua neta e única herdeira, é, a partir de agora, a acionista majoritária da Vasconcelos Empreendimentos S.A., com 57% do capital votante. A bomba explodiu no silêncio da sala. Queixos caíram. Beatriz ficou lívida, os olhos arregalados em puro horror e incredulidade. Ricardo parecia ter engolido a própria gravata. Os outros acionistas se entreolhavam, atônitos. O quê? Isso é impossível. Um absurdo, gaguejou Beatriz, levantando-se de supetão. Amadeu estava senil. Esse testamento é uma fraude. Dora, dona da empresa? Isso só pode ser uma piada de mau gosto. Garanto-lhe, senhora Vasconcelos, que não há nada de fraudulento ou senil nas disposições do senhor Amadeu. Tudo está perfeitamente legal e documentado, respondeu o doutor Arantes, apresentando as cópias autenticadas do testamento e dos registros de ações. Dora então tomou a palavra. Sua voz, antes hesitante, agora soava clara e firme, ecoando na sala de reuniões. Bom dia a todos. Sim, eu sou Isadora Valença. E sim, por muitos anos, servi nesta casa. Ela olhou diretamente para Beatriz. Onde aprendi muito sobre diferentes tipos de tratamento. Mas hoje, estou aqui como a principal interessada no futuro desta empresa. Um futuro que, espero, seja construído sobre bases mais sólidas do que a arrogância e o desrespeito. Beatriz, recuperando-se parcialmente do choque, tentou um último ataque. Você? O que você entende de negócios? De construção? Você mal sabe limpar um chão direito. Vai afundar esta empresa em uma semana. Dora sorriu, um sorriso leve, quase triste. Talvez eu não entenda de balanços complexos ou de estratégias de mercado agressivas, senhora Vasconcelos. Ainda. Mas eu entendo de gente. Entendo o valor do trabalho honesto. E entendo, por experiência própria, o quanto a humilhação e o desrespeito podem minar a alma de uma pessoa e, por consequência, a produtividade de qualquer organização. Ela se virou para os demais membros do conselho. Meu avô, Amadeu Valença, deixou-me não apenas ações, mas um legado e uma responsabilidade. E eu pretendo honrá-los.
Minha primeira medida como acionista majoritária será solicitar uma auditoria completa e independente em todas as diretorias e contas da empresa. Quero transparência total. Ricardo engoliu em seco. Alguns diretores começaram a suar frio. Em segundo lugar, continuou Dora, proponho a criação imediata de um código de ética e conduta rigoroso que se aplique a todos, do presidente ao mais novo aprendiz, com tolerância zero para qualquer tipo de assédio, humilhação ou desrespeito no ambiente de trabalho. Funcionários valorizados e respeitados são funcionários mais felizes e produtivos. E quanto à diretoria de relações institucionais, Dora voltou seu olhar para Beatriz, que agora tremia visivelmente. Creio que seus resultados e seus métodos precisam ser reavaliados com urgência. Proponho que a senhora Beatriz Vasconcelos entre em licença remunerada, com efeito imediato, enquanto conduzimos essa auditoria e reestruturamos o departamento para que ele sirva de fato aos interesses da empresa e de seus colaboradores, e não apenas a vaidades pessoais e eventos sociais dispendiosos e de pouco retorno prático. A queda de Beatriz foi pública e espetacular. Sem o poder das ações para sustentá-la, sua arrogância se desfez como fumaça. Tentou argumentar, ameaçar, mas suas palavras não tinham mais peso. Foi escoltada para fora da sala de reuniões, sob os olhares atônitos dos presentes, não por seguranças, mas pela própria inércia de sua derrota. Nos meses que se seguiram, Dora, com a ajuda de Dr. Arantes e de consultores competentes e éticos, iniciou uma profunda reestruturação na Vasconcelos Empreendimentos. Descobriu desvios, nepotismo, gastos abusivos. Implementou novas políticas de gestão, valorizando o mérito, a transparência e, acima de tudo, o respeito humano. Muitos dos antigos diretores, acostumados às velhas práticas, pediram demissão ou foram desligados. Novos talentos, atraídos pela nova filosofia da empresa, foram contratados. A faxineira que virou patroa, como alguns jornais sensacionalistas noticiaram, não se deixou embriagar pelo poder. Continuou sendo Isadora Valença, a Dora, mas agora com a voz e os meios para fazer a diferença. Criou creches para os filhos dos funcionários, melhorou os planos de saúde, instituiu programas de participação nos lucros e de ascensão profissional baseados no desempenho e na dedicação. Visitava os canteiros de obras, as fábricas, os escritórios, conversando com os trabalhadores, ouvindo suas sugestões e suas queixas. Beatriz Vasconcelos nunca mais recuperou seu status. O escândalo de sua queda e a revelação de suas práticas abusivas a tornaram uma pária social. Seu casamento com Ricardo, construído sobre interesses e aparências, não resistiu à derrocada. Ele, tentando salvar a própria pele, foi um dos primeiros a cooperar com a auditoria, entregando informações que incriminavam ainda mais a esposa. Dora, por sua vez, encontrou um novo propósito. A empresa, sob sua gestão, não apenas prosperou financeiramente, mas tornou-se um modelo de responsabilidade social e corporativa. Ela nunca se esqueceu de onde viera, das humilhações que sofrera, e usou essa memória não como fonte de amargura, mas como um farol para guiar suas decisões, garantindo que ninguém na Vasconcelos Empreendimentos S.A. jamais se sentisse inútil ou invisível novamente. O legado de seu Amadeu Valença estava, enfim, em mãos seguras e justas, e a dignidade, antes pisoteada, agora era o alicerce principal daquela nova construção.